E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai continuar então né, aquele documento que a gente tinha feito na primeiro vídeo ali. O que acontece? No último vídeo que eu fiz, eu passei para vocês como escrever uma variável, um valor, um texto na tela e como declarar uma variável, correto? Hoje, o que eu vou passar para vocês é o seguinte: os tipos de variável, correto? E as operações básicas. Tá? Talvez a gente chegue a ver também como ler o valor de uma variável do teclado, mas né, vamos ver como é que anda a coisa. Vamos ver quanto tempo vai dar de vídeo. Então vamos começar falando sobre os tipos de variáveis. Os tipos de variáveis são o seguinte: tem variável para armazenar valores inteiros, que são os números como a gente conhece, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é uma variável do tipo inteira, que é int. Tem a variável do tipo float, né, que aí é para armazenar valores com casas decimais, por exemplo, menos 0,5, menos 1,0058, mais 10.487 e por aí vai. Só lembrando que valores com valores fracionados, decimais no JavaScript, eles são feitos, né, são escritos com ponto, nunca com vírgula, correto? Para funcionar tem que ser com ponto. Essa é a variável do tipo float, né, que armazena esses valores. E tem uma variável do tipo texto também, que ela armazena texto. Ela entende, né, como se fosse um texto normal, uma linha, né, um texto de um texto conjunto de caracteres. Ela não tem um valor matemático, né? E também tem as variáveis do tipo lógica, né, que são as variáveis que têm um valor que é verdadeiro ou falso, né? Essas variáveis são usadas aí para teste condicional, entre outras coisas. Mas a gente vai focar hoje em três variáveis, né? Na tipo string, que é para texto, variável tipo texto. Na variável float, que é a variável para números, né, fracionados e com casas decimais após a vírgula. E para números inteiros, né, que são inteiros negativos e positivos também. Tanto float quanto inteiro aceita tanto número negativo quanto positivo, correto? Então, só para dar um exemplo, aquelas duas variáveis que a gente criou antes eram tipo inteira, né? Elas recebiam valores do tipo inteiro. Normalmente no JavaScript a gente só vai precisar setar o tipo de variável quando a gente lê essa variável do teclado, ou quando o usuário for entrar com um valor dessa variável. E então, nos outros casos, ele já assimila o tipo da variável pelo valor que ela contém, né, pelo dado que ela contém. Vamos agora fazer aqui, né, fazer um código só para a gente ver como é que seria converter essas variáveis, ou no caso, né, passar essas variáveis do tipo inteiro, float e string, correto? Uma variável do tipo string é bem simples. Assim que o usuário insere um valor na variável, ela já vem como string. Assim que você coloca uma variável com texto, né, que o dado seja um texto, ela já é uma string. Vamos dar um exemplo de uma variável string. Meu texto, né, eu abreviei texto aqui, meu txt igual a abrir aspas, correto? Você pode abrir tanto aspas duplas quanto aspas simples no JavaScript, tá? Então vamos lá.
abre aspas e escreve: esse é o meu texto, correto? Só para vocês entenderem como que isso, né, como que isso funciona, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa variável meu texto, correto, e vou tentar somar ela, entendeu? E eu vou pegar aqui né, outro exemplo, meu txt2, opa, não pode ser maiúsculo, meu txt2, e vou colocar dentro né, números mais caracteres, como está entre aspas, então eu vou colocar 65. A gente não pode esquecer do ponto de vírgula, né, sempre no final. E eu vou pedir eu vou tentar somar essas variáveis do tipo texto com uma variável inteira para vocês verem o que vai acontecer, correto? Então eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui que variável, vou criar uma variável de um nome qualquer, para ss, e vou pedir para ela somar meu txt, variável do meu txt com a variável meu txt2 com a variável n1. Só para a gente ver o que vai acontecer, eu vou pedir para dar um document.write aqui, né? E aí eu vou pedir para ele somente imprimir na tela o valor dessa variável ss, que é a soma dessas variáveis de tipos diferentes. Então eu vou salvar aqui e vou abrir o meu arquivo novamente. Esse é o meu texto 6520. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu trabalho com uma variável do tipo texto e eu somo ela com qualquer outra coisa, ele entende que tudo vai ser um texto. Então ele soma texto, ele não soma valores. Então, né, esse é meu texto mais 65. Ele vai simplesmente pegar esse conjunto de caracteres e juntar com esse outro conjunto de caracteres aqui embaixo. Como eu estou trabalhando com variáveis do tipo texto, e ele não pode somar um texto com um valor numérico, ele vai inserir o valor numérico como se fosse parte de um texto. Então ficou: esse é o meu texto 6520. Mas o 6520 não é necessariamente um valor numérico, não é 6520. Né? É o caractere 6, o caractere 5, o caractere 2 e o caractere 0. Ou seja, quando eu estou trabalhando com texto, né, não tem nenhum valor matemático, correto? Por isso, quando eu leio do teclado uma variável e ela vem como valor, como texto, como string, eu preciso converter ela, entendeu? Como que eu converto uma variável, né, do tipo texto para o tipo inteiro, para o tipo float? Eu vou fazer os dois aqui, né? Vou dar os dois exemplos. Então, eu dei um documento write ss, só vou pedir para ele pular uma linha aqui, para não misturar tudo que a gente fez. Eu vou pedir então para essa variável meu txt2, eu vou pedir para o programa converter ela para um número inteiro. Para isso a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa pegar a variável, né? A gente precisa de um lugar para armazenar. Então eu vou dizer que essa variável vai ser igual a ela mesma convertida em float, ou ela mesma convertida em inteiro. Eu vou dar uns dois exemplos aqui então. Parse, eu preciso escrever esse aqui parse, porque eu estou mandando ela passar para alguma coisa. E eu vou primeiro passar para inteiro. O i do int tem que ser maiúsculo, correto? O comando vai ficar assim. E o que ela vai passar para inteiro? A própria variável meu txt. Só que aqui no caso eu errei o nome da variável, que é o meu txt2, né? Os dois casos aqui. Fecho com ponto e vírgula.
que ele está dizendo? Que eu quero que ele pegue a valia que meu txt2 é igual a meu txt2, só que convertido para inteiro, correto? Eu vou criar mais uma variável depois aqui, vou botar aqui meu txt3, vou criar um número qualquer, né? Vou deixar ela em texto e vou criar um número qualquer, pode ser 21. Já aqui, e eu vou converter essa meu txt3 para um tipo float, correto? Até como é uma variável float, eu vou botar ela como se fosse realmente um número float, um número decimal. Vou botar 21.8. E eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse meu txt2, que já está aqui, e depois eu quero somar com a variável n1 e vou pegar o meu txt3 e somar com a variável n2. Só que para isso eu vou precisar converter elas primeiro para, né, um valor numérico, para que elas possam realmente ser somadas. Somadas não é como se fosse um valor matemático, e não como se fosse caracteres. Então, para isso, eu vou converter também o meu txt3 para float agora. Então, meu txt3 é igual a parse, o f maiúsculo, float, meu txt3. Novamente, o que eu estou falando aqui é o seguinte: eu quero que você pegue a variável meu txt3 e que ela seja igual a meu txt3, só que convertido em float, passado para float, entendeu? É isso que esse comando faz. Você tem que gravar bem o que os comandos fazem, porque vocês vão usar muito eles. Então, parse float, parse int, são comandos que vocês têm que saber de cor e salteado o que eles fazem. Bom, vamos tentar agora somar para ver o que acontece. Eu vou fazer aqui que a minha variável S2, que é soma 2, igual a meu txt2 mais meu txt3. E vou pedir para o programa escrever isso na tela para mim. Document.write. Só para a gente comparar, eu vou pedir para ele fazer a mesma coisa antes de converter, só para a gente poder. Eu vou somar as duas variáveis convertidas e antes de converter elas, só para a gente comparar o resultado. Então eu vou colocar aqui. Eu vou criar uma variável chamada sx e vou dizer que ela vai ser igual a meu txt2 mais meu txt3. Document.write. Vou abrir aqui. O resultado não convertido é. Aqui então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, colocar aqui o resultado não convertido é igual a ASX. Vamos aqui dar mais um pulalinho para não ficar desorganizado depois. E pronto. Agora vamos lá rodar o programa para ver o que acontece, correto? Acho que não salvou aqui, peraí. Escrevi documento aqui. Por isso que ele travou. Documentos.
Ok. Então, a gente viu o seguinte. O que é uma soma de caractere? Eu peguei a string 65 e somei com a string 21.8. Aconteceu isso aqui. Ele escreveu uma depois da outra. Né? Ele só juntou. Agora, quando eu converti essas variáveis para um valor inteiro ou para um valor float, somei, ele entendeu que esses valores realmente eram valores matemáticos, eram valores numéricos. E aí sim ele fez a soma, né? Como a gente está acostumado a ver que é a soma de dois números. Então ele somou o 65 com 21.8, correto? Então essa é a diferença, entendeu? Essa que são as diferenças entre tu converter e não converter uma variável. Muitas vezes você não converte, o programa vai travar, porque ele vai estar esperando um resultado numérico e vai aparecer um texto ali para ele como se fosse um texto de números escritos. Então, quando você for trabalhar com operações, com números, você tem que converter as variáveis sempre que elas estão em texto. Quando elas estão em texto, quando você escreve elas, né, escreve o valor entre aspas, ou quando esse valor é lido a partir do número digitado pelo usuário, num teclado, num formulário. Por isso que é sempre importante converter. Correto? Agora que a gente já deu uma olhadinha nessa parte de variáveis, eu falei para vocês que eu ia passar um pouquinho sobre operações, né? E eu já até comecei a passar um pouco sobre operações aqui, porque a gente estava usando aqui a operação de soma, né? Que é o operador é o próprio mais, como é normal na matemática comum. Mas mesmo assim vamos fazer alguns cálculos aqui agora, né? Incluindo adição também, para a gente pegar melhor essa parte. Eu vou só pedir para ele pular mais uma linha aqui nessa última escrita que ele fez, porque vou botar o ponto e vírgula aqui, né? Ele roda sem ponto e vírgula, mas é bom colocar porque ponto e vírgula se fica fim de uma instrução, então é sempre bom, até porque em outras linguagens também, como PHP, a gente vai precisar mesmo colocar esse ponto e vírgula, é bom se acostumar para não esquecer, já que mal não faz. Eu vou aproveitar aqui em cima que eu já tenho essa variável N1 e N2. Eu vou criar mais algumas variáveis aqui com números, correto? Para a gente estudar operações. Então, eu vou pegar uma N3 igual a 7 e uma N4 igual a 2. Estou declarando todas elas com valores inteiros, né? Não nem com float, nem com string, nem com texto. Estou declarando só valores inteiros para a gente agora ver as operações. Uma coisa importante, quando a gente trabalha com operações, as operações elas têm uma ordem de execução, correto? Você pode achar essa ordem em apostilas, assim, procurando na internet. Aqui para a gente não vai interessar essa ordem, aqui para a gente vai interessar a gente saber o seguinte. Tudo que tiver entre parênteses é resolvido primeiro, e a gente pode botar vários parênteses num cálculo, né, se a gente fazer várias operações e definir a ordem que a gente quiser. Então a gente não vai se ater aqui o que é resolvido primeiro, qual que é a operação que é resolvida primeiro pelo script. A gente vai definir o que vai ser resolvido primeiro em cada uma das contas que a gente for fazer, correto? Até, né, primeiramente a gente vai fazer 4 operações básicas, né, 5 operações básicas, e depois a gente vai misturar elas para vocês verem como é que fica. Então vamos começar aqui, eu vou declarar uma variável para cada operação, e o resultado dessa variável, em vez de ser um número, vai ser uma operação, correto? Como eu fiz aqui, né? O S2 é igual ao meu texto 2 mais meu texto 3. Ali eu estou declarando que a minha variável é igual a uma operação matemática, de soma de duas outras variáveis. É isso que eu vou fazer agora, só que eu vou fazer cada uma como operação, para vocês conhecerem os operadores e conhecer como, né, que eu faço isso no meu script. Então vamos lá. Eu vou pegar uma variável ADC de adição. Lembrando que as variáveis nome não pode ter vírgula, não pode ter acento, não pode ter cedilha. Eu vou criar uma outra variável sub para subtração, mais uma variável
né? Lembrando que eu não posso deixar assim, correto? Eu só estou declarando agora assim antes de executar o programa, é porque depois eu vou colocar aqui depois do sinal de igual, eu vou colocar ao que equivale essa variável, correto? Então, adição, ADC, subtração, sub, multiplicação, eu vou colocar multi, e divisão, eu vou colocar div, com i no final. Tem que tomar cuidado, sim, porque algumas linguagens ela tem alguns termos que é nativo da linguagem, alguns termos que tem algumas funções dentro da linguagem, então eu não posso declarar uma variável com esse nome. Por isso que eu sempre tomo cuidado. Então, por exemplo, que algumas linguagens o termo div é uma operação, então eu não posso declarar uma variável assim. Eu não sei se o JavaScript é o caso, mas eu botei um i aqui só para garantir. Então vamos lá, galerinha. Né? Vamos fazer aqui. Então, como que a gente faz uma adição? Eu vou somar o N1 com o N2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar que a minha variável de adição é igual a N1 mais N2. Fecha, ponto e vírgula, pronto. Correto? Como é que a gente faz uma subtração? Vou fazer uma subtração. Vamos colocar que a minha variável de subtração é igual a N1 menos N2, ponto e vírgula. Então, o sinal de menos é esse sinalzinho aqui entre as duas variáveis, correto? Esse aqui é o meu sinal de adição. Vamos agora para a multiplicação. A multiplicação é a única que é um pouquinho diferente da matemática convencional. Então a gente vai multiplicar 20 vezes 5, ou seja, o meu N1 multiplicado pelo meu N2, né? E aí a gente vai fazer agora a divisão. A divisão é o meu N, né? Vamos fazer a divisão de N1 por N2. 20 dividido por 5. Vamos lá, N1, a minha variável de divisão é igual a N1, dividido o símbolo de divisão, essa barrinha invertida aqui, por N2. Fecha com ponto e vírgula e pronto. A gente tem as 4 operações básicas aqui. A multiplicação e a divisão aqui embaixo. Vamos fazer mais uma operação que é o módulo, ou mod. O mod é o seguinte, o mod é o resto de uma divisão. Por exemplo, se eu for dividir 20 por 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21 não dá. Então, esse 2 vezes e vai sobrar o quê? Vai sobrar 6, correto? Porque vai dar 14 para 20, sobra 4. O mod é o resto da divisão. Como é que a gente vai fazer isso? Mod, minha variável de módulo é igual a N1 mod, o sinal, o operador de mod é o mesmo símbolo de porcentagem. Então eu vou digitar aqui o símbolo da porcentagem e vou colocar aqui mod de N1 por N3, que é 7, correto? Então vai ficar 20 mod 7, que esse resultado aqui é para dar o número 6. Vamos testar agora? Para a gente testar é bem simples, é bem fácil. Vamos dar um document.write, abre parênteses, abrir uma aspas aqui. Vamos só escrever aqui adição, né? Para não ficar bagunçado. Vamos colocar, aí a gente dá um sinalzinho aqui quando a gente está escrevendo na tela, como eu já expliquei antes, né? A gente dá um document.write, abre parênteses, e dentro do parênteses a gente pode botar, por exemplo, uma string, um texto. Aí a gente pode mandar ele escrever um texto mais alguma coisa, mais uma variável, mais um número. A gente pode brincar do jeito que a gente quiser, né? A gente pode até mandar ele escrever na tela um comando HTML, por exemplo, como eu fiz aqui em cima, que eu dou esse entre aspas, né? Você pode dizer que é um texto, eu dou essa tag BR aqui para ele pular uma linha. Então aqui a gente pode brincar bastante com esse comando document.write, é bem útil, vai ser bem útil também até para programas mais elaborados. Vamos colocar aqui que, né, vou colocar a palavra adição e pedir para ele ler o valor da variável ADC posteriormente, né? E vamos também pedir para ele escrever subtração, né?
E vamos pedir para ele ler o valor da variável sub também. Novamente aqui eu vou escrever agora a multiplicação. E vamos pedir para ele, né? Eu sempre vou dar, uns espaços aqui, para ele não colar os valores, né? Vamos escrever multiplicação e pedir para ele ler o valor da variável multi. Vou dar um espaço, mais. Vamos escrever aqui divisão. E vamos pedir para ele escrever o resultado da variável div. E a última agora, né, vamos pedir para ele escrever módulo. Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos pedir para ele escrever o valor da variável mod. Feito isso, dá um ponto e vírgula aqui no final, depois do parênteses. E está pronto. A gente vai salvar o programa agora e executar lá para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar isso aí. É bom que agora a gente vai comparar o código com o que está ali escrito, correto? Então vamos aqui para a última linha, que foi a última que a gente fez, né? Então, a adição 25. O que a gente fez na adição? A gente fez o N1, que é 20, correto? Mais o N2, que é 5, 25, correto? Subtração. A gente fez o N1 menos o N2, 20 menos 5, 15, está correto. Multiplicação, a gente fez o N1, que é 20, vezes 5. 20 vezes 5 é 10, é 100. Opa, 10. Tô ficando doido hoje. É 100, tá correto também. Divisão, a gente fez 20 dividido por 5 é 4. E o módulo, como eu já tinha falado antes, né, ia dar 6. Tá correto o programa, funcionando corretamente. Já deu 27 minutos aqui do vídeo, eu vou parar por aqui por enquanto. E aí, a próxima a gente tem que aprender a ler a variável, né, do teclado. E eu já vou passar mais duas operações para vocês, que são funções do método de matemática do JavaScript, que é a potência e a raiz. Então a gente vai passar para vocês daí essas duas outras operações e como ler uma variável a partir do teclado, correto? Valeu, galerinha. Até a próxima.